Alô, alô, planeta Terra, alô, Brasil. Quinta-feira, dia 27, dia 20. Nossa, o mês já foi, gente. O mês já foi, fevereiro. Vou entrar no terceiro mês do ano. Bem que me disseram que depois dos 18 anos a vida passava mais rápido. Então, mais um Jogando Conversa Dentro. É importante informar, eu falei isso na terça, que na próxima terça não tem roda de cura e na próxima quinta não tem Jogando Conversa Dentro, porque eu vou estar dando o curso de alinhamento energético do Carnaval. Eu tenho falado isso aqui pelo 16º ano. Eu dou o único curso residente, o único curso imersivo que eu dou durante o ano, é a cereja do meu bolo, ainda tem vaga, eu não aumentei o preço do ano passado para cá, então fique esperto, é imperdível, o lugar é imperdível, tá? E mais informação, vai na minha bio, tem informação sobre o curso, o que acontece, como é que é, né? Facilidade para pagar, né? Se liga. Bom, esse mês eu fico sempre bolando novidades, né? Para não ficar sempre mais do mesmo, que ser humano não gosta. E eu estou incluído. Aí eu bolei e falei, eu vou chamar convidados. Então, ao longo desse mês todo, na primeira quinta foi Gabi, a minha dita cuja, que é parceira da comadre de hoje, já vou falar dela. Depois veio o Ricardo Mendes, meu querido brother, amigo do Ir Além. Falamos de constelação, de resgate de alma, de xamanismo. De xamanismo falamos também com o Bill da Aldeia do Sol, na quinta-feira passada. E fechando o mês, a minha comadre, Patrícia Japiaçu, que é parceira da Gabi nos trabalhos com feminino, ela vai falar isso aqui. Ela é mestra de Reiki, nós fomos alunos do mesmo professor, do querido Carlos Humberto Soares Júnior, lá de Vargem Grande, do Rio de Janeiro. Ela é terapeuta de renascimento, de respiração, e também foi formada pela Gabi em terapia sistêmica com bonecos. Então ela é mais um monte de coisas, e ela é de Varginha, ela conheceu o ET de Varginha, conheceu o Chupacabra, vai falar isso aqui pra gente, tá? Deixa eu ver como é que eu chamo a Patrícia aqui. Nananana. Patrícia, eu acho que você precisa me pedir para entrar. Eu não tô sabendo aqui. Ah, peraí. Já te chamei. E... Ó, Ah, eu já vou começar brigando com você, né? Vocês adoram implicar comigo, né? porque o chupa-cabra você não conheceu? Adora, gente. Oh, Você caramba. conheceu Não, só o ET. eu conheci o chupa-cabra. Ah, você conheceu o chupa-cabra. O ET mesmo, não. Não, é ter mesmo, Tá. não. O chupa-cabra também era lá de Varginha? É tudo a mesma coisa, é tudo parente. Ah, o ET de Varginha é parente do É. chupa-cabra? Não, você não sabia que o chupa-cabra é o ET? Ah, não. Esse Ah, olha fica só, do eles são a mesma pessoa. porra. É codinome, são só modulações arquetípicas. São modulações arquetípicas de um chupa-cabra, tá certo. Fala aí pra nós. Bom você estar aqui. Legal, né? Porque começou com Gabi, termina com você, fecha esse ciclo aí Oh, muito bom. do, do estrogênio. Agora, muito bom. Só que tá tão baixa seu áudio para mim. Deixa eu só tentar ajustar aqui. Bom, o meu volume aqui está o mais alto possível.
Bom, agora não dá tempo de pegar o fone, tudo bem. Então É a vamos. hora da transmissão. Então conta pra gente. Ó, primeiro eu vou contar o seguinte, que essa brincadeira não vai ficar assim, não, impune. Qual delas? Eu não sou de Varginha, mas eu sou parente do chupacabra. Ah, você não é de Varginha? Não. Você é de onde? Pô, Hernani, sou carioca, Eu da não, Gema. eu não sabia. É, Mesmo, eu pra achei. você ver como é que essa Não, eu não brincadeira sabia. pega. Não, eu achei que você era de Varginha e tinha vindo para o Rio. Eu Não, acho que a pra Gabi, você ver, eu acho que a Gabi também pensa isso. pensa nada, a Gabi fala isso implicando comigo mesmo. Olha, gente. É. Mas você Então, sabe que toda essa história de terapia começou em Varginha, na verdade, né? Veio de lá. conta pra gente. Conta a história. Então, lá em Varginha, eu morei lá um período, né? Saí daqui do Rio e morei em Varginha durante quase 5 anos. E nesse período que eu morei lá, foi aquele movimento sabático, né? De criar filho, de querer resgatar casamento naquela época. E aí eu passei por um processo lá em Varginha, não só do próprio casamento, da questão da relação, mas também de uma falência, de uma situação intensa, né, que aconteceu na minha vida. E aí lá eu tive, vamos dizer assim, um colapso emocional. E foi quando eu comecei a aprofundar um pouco mais na parte terapêutica. Eu estou falando de 18, 20 anos atrás, né? E aí foi quando eu voltei a fazer um processo terapêutico para ver se eu conseguia reequilibrar meu estado emocional. Perdi um filho também naquela época e também tive um monte de questões também na estrutura de canal vaginal, uterina. Aí também comecei a procurar e conhecer o Tantra para tentar resgatar essa conexão, né, com o feminino. Então é interessante porque tudo começou lá, né, que foi de lá, através de uma transição, até eu voltar para o Rio, até eu recomeçar aqui no Rio, que eu fui, eu acho que é despertando mesmo, né, essa conexão com o terapeuta interno, que eu acredito que todos nós, em algum nível, temos. Eu acho que algumas pessoas com um dom maior, né, talvez kármico até, arquetípico, astrológico, mas eu acho que às vezes eu dou uma viajada assim, Hernani, que os terapeutas eles têm um quê meio mediúnico, sabe? E como todo mundo de certa forma, em algum nível, tem uma conexão mediúnica, eu entendo que explorando essa, essa particularidade de cada um de nós, todos nós poderíamos ter uma vertente terapêutica, assim, desse autocuidado, pelo menos, né? Eu acho que tem essa história do mediúnico, sim, e me parece que tem também um componente de que terapeutas sofrem daquilo que eles querem tratar. Ah, Então, muita. né, a gente também, não é, claro que eu estou generalizando, mas não é incomum, né, terapeutas serem pessoas que precisam de terapia e se tornam terapeutas. Me lembro muito do Alex Faust falando na aula, ele dizia: eu estou falando para eu ouvir. É. Mas é bem isso mesmo. Eu percebo que cada formação, né, cada estudo, cada atendimento está sempre muito espelhado, né? Você tem infinitamente mais experiência, né, e tempo de vivência nesse lugar do que eu, porque você também começou muito antes, né, Hernani? Você começou com quantos anos? Comecei Você começou lá no muito Espaço antes, não, Saúde? Não, cara. né? Começou É, antes ainda. oi? Você começou antes ainda do Espaço Saúde, né? Tem dois começou, né? Tem um começou aos 20 anos, quando começa mesmo a minha história com yoga, Índia, lá, lá, e tem essa coisa de terapia que começa aos 40. Nem comecei tão antes assim. Então, vou É, fazer 30 anos aí que eu estou nessa pois história, é. mas a coisa tinha começado antes. Dá para falar de meio século já, né? Eu acho fantástico isso. É.
maravilhoso. Mas tem muito isso, sabe? Essa questão do tema que você colocou, né? Da integração das terapias, como é que elas funcionam. Eu, assim, posso falar disso? Que eu acho que é interessante entender isso. Eu acho que o microfone é teu. Tá, Conta, conta pra gente a tua história e mais o que você quiser falar. tá. Não, essa questão, assim, eu me entendo hoje, eu acho que hoje eu consegui me entender dentro de um lugar que eu poderia dizer como uma terapeuta, se é que esse nome, né, não fica muito clichêzão, mas de verdade, assim, meio que multipotencial, né? Uhum. Como que eu entendo a partir do que eu vivenciei na minha história? E tem muito isso, né, Nani? Cada terapeuta traz muito a força do seu caminho, né? Não é? Com No meu certeza. caminho, na minha história, desde a infância e nas questões que eu passei, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta em buscar é, as características das supostas verdades, né? Uhum. Que o que é verdade, né? O que Uhum. é verdade? Então, eu sempre tive uma visão muito ampla, assim. Eu acho que sempre querendo buscar um pouco furar a bolha daquilo que era trazido. Um certo questionamento muito grande, talvez até um pouco de relutância também, né? Virginianamente falando, aquela coisa de sentir para crer, né? E então eu acho que juntando tudo isso, quando realmente eu me entendi como terapeuta, né, nesse caminho, eu fui realmente buscando todas as frentes que eu entendia que iam compondo esse movimento de ir quebrando as resistências do indivíduo, sabe? Eu, particularmente, e também estudando muito, um pouco não, um tanto, onde já tem um tempo da própria neurociência ultimamente, algo que a gente já sabe há muito tempo, que não estamos separados, né? Tá tudo entre a pele e o osso, não tem separação nenhuma, tá em cima, tá embaixo, é tudo uma grande unidade se movimentando em dimensões e formas diferentes. Então, eu particularmente, que assim acontece na minha história e assim eu entendia para quem eu atendia, eu não acredito em uma integralidade que tenha uma única vertente. Então, só a mente, só o corpo, só o campo energético. Porque uma coisa está movimentando a outra o tempo todo. Então, quando eu comecei muito dentro das. Quer dizer, eu comecei dentro das terapias corporais, bem antes ainda da formação com Carlinhos, né? A minha primeira formação, que eu posso dizer assim mesmo, terapêutica, foi em Thai Yoga e Pranaterapia, isso ainda bem antes do Carlinhos. E, e foi muito dentro do, primeiro, o corpo, né, o Thai Yoga, o Tantra também, lá em São Paulo, na antiga Companhia do Ser, que nem tem mais hoje. E tudo muito dentro do corpo. E eu sentia que aquela ventilação do corpo faltava ainda um componente de compreender o que vinha de emoção a partir daquele corpo. Foi aí que eu acho que eu comecei a entender que o processo de se tornar um terapeuta desse acolhimento da narrativa, né, cognitivo, ele era uma condição para poder acolher a cada corpo que era tocado e que expressava as emoções, né? E que também era assim comigo, né? Então, por exemplo, eu entendo que todo terapeuta corporal ele deveria ter um estudo e um viés de acolhimento emocional. Claro que eu não estou dizendo que a gente ocupando o lugar de um psicólogo, não é isso, mas com condições não mínimas, mas boas o suficiente para poder compreender a questão do que é uma gestão emocional e uma mínima condução para você poder acolher aquele indivíduo que está tendo, né, uma liberação, uma expansão. Então,
nessa caminhada, foi assim que eu percebi mesmo, né? As terapias, elas foram entrando, eu sou muito curiosa, né? Eu tenho uma necessidade muito grande, assim, realmente de acolhimento, de conhecimento. E eu percebi que tudo que eu fui fazendo, desde o energético, cognitivo, corporal, teve um momento que aquilo se juntou, né? Em técnicas, em atendimentos específicos, e que também, traçando aí um movimento, aí um caminho no meio dessa história, sempre também muito ligado a uma dor desse feminino, né, dentro da minha história. Então, acabou que eu fui, vamos dizer assim, me especializando, né, a partir da minha dor em acolher a maior parte do público, que são mulheres, né? Então, eu digo que eu me entendo hoje como uma terapeuta multifuncional. A pessoa fala assim, o que que você faz? Caramba, eu faço tanta coisa, cara. Agora, minhas duas últimas formações é psicossomática e breathwork, que, aliás, isso é algo que eu falei assim, gente, eu tenho que conversar isso com o Hernani, né? A questão do breathwork versus são técnicas respiratórias, né? Então, eu estou sempre buscando assim algum conhecimento para poder ir avançando e eu ir me expressando de outras formas e ajudando a quem eu atendo e levando isso para os retiros, né? Entendendo isso cada vez mais dentro de um aspecto do feminino também. Então, é isso. Eu acho. Mas fala um pouquinho mais desse encadeamento da tua formação. Você começou, então, lá em Varginha com o trabalho corporal, bababá, Lá em Varginha, a primeira coisa que eu fui fazer foi um curso de Tantra em São Paulo. Tá. Porque quando eu ainda morava lá, eu tinha acabado de ter um aborto e eu tinha tido uma falência séria, né, por conta de uma situação com meu ex-marido. Então, é delicado falar isso, né? Mas, enfim, teve uma situação familiar onde eu fui, sim, pega de surpresa naquela relação. E aí me vi, era tudo no meu nome, perdi tudo. Nesse mesmo período, eu perdi um filho. Eu já estava com a barriguinha avançada, era 5 meses, né? Então, foi tudo ao mesmo tempo. E nesse período, um pouco antes ainda desse processo da falência, quando eu tive o aborto, porque a falência é que me levou para fora de Varginha e me trouxe de volta para o Rio, né? Que eu vim me recolocar mediante o que lá tinha, esse castelo de cartas tinha desmoronado. Mas essa questão do aborto, como eu tive que fazer o aborto induzido, né? Que o coração do bebê parou, a minha médica de Varginha, né? Que a gente acha assim, poxa, vai ter uma cabecinha desse tamanho, me desculpa aí, não é julgamento, mas, né? Menos acesso, de certa forma, naquela época era. A Gina Totti, maravilhosa, ela falou assim para mim, Paty, eu acho que você devia buscar uma coisa chamada pompoarismo. Eu falei, quê? Que é isso? Eu tô falando de 20 anos atrás. Eu falei, pompoarismo, né? Que é isso? Ela falou, é uma técnica feminina que eu já ouvi falar, mas até onde eu sei, só existe isso em São Paulo. E aí, naquele período, eu fui fazer esse movimento porque eu tive uma série de queloides dentro do canal vaginal por conta do movimento, né, do parto induzido do bebê, né, morto, e também do próprio parto do Luca eu já tinha umas marcas, porque o parto do Luca também foi um parto muito complicado, né, foi um parto de fórceps, e assim, foram 40 pontos internos, Hernani, 3 meses de curso. Então eu já tinha uma marca que ela se reativou nesse período, né? Então era muita dor, nossa. E aí eu fui para São Paulo, encontrei a Companhia do Ser e comecei a fazer um curso lá, onde eu comecei a entender. Naquela época o Tantra era visto de uma outra maneira, a Companhia do Ser, uma parte da Companhia do Ser tinha uma compreensão bem raiz, né, desse tantrismo do sul da Índia, né, de Tamil ali do sul da Índia, então mais raiz, né?
E foi quando eu comecei a aprender também um pouco sobre a questão. A gente podia ir para as técnicas de Lingam, né, penianas e etc., e ir para o corpo feminino. Eu sempre fui para o corpo feminino. E aí eu comecei um processo de autocura mesmo, que foi maravilhoso para mim. E aí logo depois veio a falência, né, que aí eu entendi que eu não tinha mais como continuar em Varginha, eu tinha que me recolocar, lá eu não ia ficar. E aí foi quando eu me mudei para um albergue no Rio de Janeiro, um albergue chique, em Ipanema. Eu falei, eu não vou lá para PQP, se é para eu ficar no albergue, eu vou ficar no albergue onde a coisa acontece, porque eu consegui levar, eu tinha uma loja, né, de multimarca de moda em Varginha, e a única coisa que eu consegui negociar foi o meu estoque de roupa da última coleção que eu tinha. Eu era uma representante da Farm na época, e aí eu levei esse estoque para dentro da loja de uma fornecedora minha que eu consegui colocar dentro da Farm. Ela me sublocou a loja dela, porque ela queria ser mãe, olha o feminino aí atravessando, e ela falou, Paty, eu não dou conta de assumir os próximos meses. Eu falei, e eu preciso de pelo menos 3 meses, que é o tempo para eu vender esse estoque, para eu me recolocar. E aí eu levei o meu estoque para dentro da loja dela, em um prédio em Ipanema, que é um prédio só de venda para lojista, né? O 550 em Ipanema, ali na Visconde de Pirajá, né? Em frente ali ao Fontes. E aí, morando em albergue, porque eu não tinha dinheiro mesmo, assim, nada. Cara, foi um período muito louco, Hernani, porque assim, passei poucas e boas, né? Eu tive anorexia, fui para 58 quilos, síndrome do pânico, tudo nesse período colapsado. Meu filho ficou com a minha mãe em Minas, né? O pai dele deu uma sumida, eu falida, tinha perdido o filho, me recuperando o corpo, entendendo toda aquela dinâmica, né? Eu vivia uma família doriana, né? Um castelinho tudo lindo, maravilhoso, e de repente aquilo tudo vai ruindo. E aí, quando eu estava andando na rua, já estava quase no 3º mês para acabar o estoque que me sustentava nessa recolocação. Eu vi sobre um curso de Thai Yoga e de massagem ayurvédica, e também vi sobre uma loja em Ipanema, a A2Ela, que era de produtos eróticos femininos. E aí eu, que sempre fui, hoje eu entendo meio que multipotencial, abracei tudo isso, o dinheiro que eu ganhei, eu fui começar a fazer uma formação em Thai Yoga, fui começar a fazer a formação em terapias indianas, né? E ao mesmo tempo, quando eu entrei nessa loja, a A2Ela, que eu olhei aquele universo, né? Aquela boutique erótica feminina, eu falei, gente, aquilo para mim, tipo assim, foi um mundo que se abriu. Eu falei, eu quero isso para mim. E aí, essa loja, tudo junto, essa loja que era dessa minha conhecida, né, essa fornecedora, que já estava entregando o contrato, eu peguei a loja dela, e aí com o dinheiro do estoque que eu consegui fazer um pé de meia, eu reinvesti em produtos e comecei uma loja virtual, que foi a Santo Prazer, uma boutique sensual só para mulheres. Só que junto com isso, eu já estava fazendo a formação, né? Já estava atuando na formação da Thai Yoga e da massagem. Com quem, Paty? Thai Yoga eu fiz com Carlos Coimbra, que ele é um dos únicos aqui no Rio que dá a formação em Thai Yoga. É um maravilhoso ele. E nas terapias indianas eu fiz com Laura Calanchini, que era uma italiana. Hoje ela nem está mais aqui no Brasil. Que eu peguei o panfleto dela no Fontes. Olha só, que legal. E aí eu comecei com a boutique bem naquele formato produto para vender, porque era um filão naquela época. Aí eu já estou falando de 19 anos atrás, que isso aí foi um período de 1 ano. Só que eu comecei a inserir o meu curso de pompoarismo, só que dentro de uma visão um pouco mais de uma abordagem de inteligência emocional do corpo feminino. Assim, estou avançando muito, né? Eu conheci o pessoal que era fornecedor de produtos para acessórios de pompoarismo, a Hot Flower, que é uma empresa gigante aqui no Brasil, de produtos sensuais, né?
E aí a Roberta, que era a dona, me adorou. Ela foi uma das primeiras que fez curso comigo de pompoar. E aí eu virei parceira dela, fiz uns vídeos para vender no site dela. E aí entrou a época de oferta carioca, lembra? Peixe urbano. Sim, claro. E aí uma das donas da oferta carioca, que até hoje é minha aluna, maravilhosa, ela me acompanhou em todo esse processo, acreditou, e aí eu comecei a colocar o curso de pompoarismo no Ofertas Cariocas, e peixe urbano também, vendi assim, na época eu me lembro que eu vendi mais de 600 cursos, e isso me deu um levante, assim, né? Aí saí do albergue, aluguei um apartamento e desci, fui para uma loja para começar a atender público no mesmo prédio e abri um consultório, porque eu fiz uma parceria com uma terapeuta sexual e com uma ginecologista, que era minha ginecologista, e a gente começou a fazer um trabalho para acolher essas mulheres muito além da questão do prazer, né? Questão da dor da alma. E ali a coisa foi crescendo. Aí eu fui fazendo um monte de formação, né, Hernani? Aí que veio o reiki, aí veio, antes ainda do reiki, a pranoterapia, aí fiz várias práticas de massagens orientais, aí comecei a fazer práticas de dentro da escola, né, budista que eu entrei, renascimento. Nossa, é muita coisa. E aí tudo isso foi se somando até que chegou um momento que o reiki estava começando a conflitar com a questão da boutique sensual, porque eu já tinha. Aí eu já estava com Carlinhos, né? Para quem não sabe, eu e Carlinhos, a gente, né? Ficou um tempo juntos, né? Carlinhos, nosso professor de reiki, também meu namorado na época. E eu já tinha criado a Lily Rendes, só que ainda existia a Santo Prazer. E aí foi quando eu decidi que eu tinha que escolher, né, esse caminho. E aí eu finalizei a Santo Prazer e coloquei a Lily Rendes com um guarda-chuva, que era o Divino Feminino dentro da Lily Rendes. Fechei a loja também, que é uma outra história. E fiz um outro movimento de escola, trazendo toda essa parte multifuncional para todo mundo que me acompanhava, né? Muitas mulheres, né? Só que nesse meio tempo, dei muita palestra para noiva, palestra para grupo de mulheres. Era que nem aquele filme Perna pro Ar, de pernas pro ar, né? E nisso começou, né, essa coisa de querer cada vez mais trabalhar com mais grupo de mulheres, até que eu conheci a Gabi, né? Através do Carlinhos, que falou que a gente parecia irmã. E aí lá na Aldeia do Sol, tô falando pra caraca, a Gabi, a gente se olhou e na hora que a gente se olhou assim, aquele amor à primeira vista, e aí isso tem uns 14 anos, a gente olhou uma para outra e falou assim, a gente tem que fazer um trabalho juntas com as mulheres. E aí começou o trabalho, uma outra parte, né, do meu trabalho e dela, aonde a gente somou a força para fazer os retiros com as mulheres. Reconsagrando o feminino. Que foi o primeiro, Reconsagrando o Feminino. Então, assim, eu acho que eu entendo que eu trabalho com espiritualidade e esse lugar de gestão e consciência do ser, sim. Mas eu também entendo que eu trabalho muito com uma questão de uma espiritualidade feminina, sabe? Como assim, né? Espiritualidade feminina? Será que ela é diferente da espiritualidade dos homens? Eu acho que sim, porque a espiritualidade feminina... É claro que o homem ele tem o feminino, a mulher tem o masculino, né? Não é uma questão de gênero. Mas o que eu quero dizer, assim, tem alguma coisa visceral no nosso saber feminino, sabe? Com certeza. Essa questão da morte e renascimento dentro da gente, dessa capacidade da gente gerar um filho, morrer a mulher, nascer a mãe, tendo ou não filho, né? Essa energia que produz uterina na gente, essa ciclicidade, né? Toda de menarca, menstruação, climatério, menopausa. Então, eu entendo que tem um saber muito específico dentro dessa
desse movimento visceral feminino que traz uma consciência espiritual que é uma consciência de ser diferente, sabe? Já diriam as culturas antigas que já tinham essa consciência, né? Os povos originários, africanos, os orientais, já tinham essa percepção, né? Isso é muito importante. Que daí começou, né, todo um panteão de endeusamento às deusas, ao feminino, né? Então tem realmente assim, tem uma particularidade nossa, né? Eu entendo que não importa se a mulher é uma mulher nobre, né? Se ela é uma mulher rural, se ela é uma mulher comum, todo mundo tem uma particularidade dentro dessa ciclicidade, né? Dentro dessa energia visceral que a gente tem. Então, é claro que eu olho sempre mais para essa espiritualidade, sabe? Claro. Porque tem outra coisa, né, Paty? Tem um dado aí também que é fundamental no processo das mulheres, que é o machismo estrutural milenar, né? Milenar de dominação, de castração, de subdimensionamento da mulher, né? A ponto de culturas fazerem cliterectomia, É, coisa. Enfim, tem no mundo feminino esse dado, além da particularidade biológica, dessa conexão que as mulheres têm com o ciclo, né? Que as índias africanas conheciam tão bem, ainda tem esse dado que não é só do mundo branco, não. Essa dominação do masculino sobre o feminino está aí em todas as culturas. Todas as culturas. é, que a gente, de certa forma, tem um impacto até hoje, né? Falar que não tem, Claro, né? claro, super. Hoje ainda, né? Eu não sei se a Gabi comentou contigo de uma mulher que fez um comentário no post nosso sobre o feminino. Ela comentou contigo? Fala qual foi o comentário. Teve uma mulher que fez um comentário num post nosso dizendo que nós estamos exaustas, aquele movimento que a gente estava fazendo das mulheres exaustas, né? O trabalho que a gente ia fazer no diálogo com elas, que é o nosso projeto das mulheres, dos retiros, né? Aí uma mulher escreveu que nós estamos exaustas porque nós criamos o tal do feminismo e que isso apenas denegriu a nossa imagem. Então, e isso é muito comum, né? A gente vê muito Isso é um isso machismo estrutural no feminino. do feminino. E que tem muito, né? A É. pessoa, ela... Muito, muito. Muito, muito. Então, assim, eu não acho que a gente está engatinhando, mas eu acho que tem muito arroz com feijão ainda para comer, para poder mostrar até mesmo para essas mulheres que voz é essa, né? Que espiritualidade é essa que estamos falando, que não tem a ver com um autocentramento, tem a ver com um benefício para todos os seres, né? Porque se esse feminino visceral, ele também passa por um lugar de acolhimento, né? De escuta, de silêncio, de intuição, né? De gestar, de cuidar. Isso é para todos, né? Porque alguém vai ter que colocar esse movimento em prática, que é essa polaridade oposta complementar, que tem uma força maior nos homens, mas claro que tem na gente também, mas são os encaixes, né? Mas é difícil, né, Hernani? Eu falo que eu tô sempre transitando. Tem gente que assim me vê e fala, a Paty é super feminina. Eu falei, gente, eu me trabalho para me manter no feminino, né? O meu trabalho é aquilo que eu mais preciso. Eu não me vejo yang zona, mas eu também não me vejo curada. Essa palavra curada, enfim, harmonizada no feminino. Eu estou sempre tendendo a colocar a ditacuja na mesa, sabe, né? Mas tudo bem também por uma realidade que me atravessou e que eu tive que fazer tudo sozinha mesmo. Não tive pai, mãe, parceiro, não tive ninguém para criar meu filho, para retomar minha vida, nada, sabe? Então, assim, foi muito puxado. Então, eu sei que eu tenho essas marcas ainda.
Mas dentro dessas marcas eu tenho uma força feminina muito grande, sabe? A minha espiritualidade feminina, ela é muito grande. Ela é muito grande. E aí eu e Gabi, quando a gente faz os retiros, é a coisa mais linda, né? Porque naquela hora ali é a hora que, mesmo a gente guiando em algo muito especial acontece que a gente se permite ser menininha. Em Fala algum momento. conta isso do começo. Como é que foi essa história do Reconsagrando, que depois virou o Me Curar de Mim? Conta um pouquinho pra gente A essa gente começou história. lá na aldeia, né, com esse nome, Reconsagrando o Feminino. Eu acho que, na verdade, o primeiro retiro, eu não me lembro nem se o primeiro era Reconsagrando, não lembro. Mas o segundo já era Reconsagrando, né? Eu acho que a gente fez 4 lá na aldeia, se eu não me engano. E aí teve um determinado momento, depois de um período aí de uns 4 ou 5 anos que a gente estava fazendo esse movimento, a gente começou a... Porque assim, o Reconsagrando para mim e para Gabi, eu acho que eu posso falar isso em nome da Gabi também, surgiu muito, de uma forma muito natural, não tinha um molde, entendeu, Hernani? A gente era muito, apesar de eu ter essa coisa mais virginiana, né, de não planilha, mas de checklist, de montar roteiro, né? É tudo muito fluido, sabe? E a gente colocava nessa roda feminina muito de nossas capacidades terapêuticas para acolher uma unicidade da fala dessas mulheres que não tinham voz. A gente está falando aí, caramba, 15 anos atrás, a gente tem mulheres diferentes 15 anos atrás para hoje. Muita coisa aconteceu nesses 15 anos. E não se tinha, assim, roda de mulheres, pelo menos no Brasil, assim, que a gente saiba com tanta frequência. Então, era algo muito genuíno da nossa experiência em consultório, né, em trabalhos e pessoais. Aquilo começou a tomar uma forma de um jeito nosso, de uma liga que a gente começou a perceber que a gente tinha e de qualidades que a Gabi tinha, que eu tinha, que a gente começava a somar em como que a gente ia fazer o caminho daquela mulher para um trabalho terapêutico. Só que aí começou a atravessar a gente essa moda, né? Como tudo, Claro. essa moda dessa alegoria, né? Colocou um tambor na mão, colocou uma saia, você está na alegoria que faz Botou parte de uma caldeirão para queimar papelzinho. caldeirão para queimar papelzinho e isso vira um trabalho de roda Uma de... roda de mulher para falar mal de homem. Quando, né, não é isso. Claro E que não. aí, eu e Gabi, muito parecidas como somos, a gente começou a ter uma antipatia boçal disso. Por quê? Porque a gente também entendeu que muitas também daquelas mulheres que já estiveram com a gente, e eu entendo isso como terapeuta, também começaram a querer experimentar uma outra parte, um outro lugar. Porque a gente foi a pioneira aqui no Rio mesmo. E a gente começou a ver esse movimento acontecendo e elas voltando, depois, não, mas vocês são maravilhosas, nada igual. Só que nisso a coisa meio que se dissolvendo. E aí eu e Gabi, a gente deu uma pausa, porque a gente não estava se identificando com nada daquilo, né? Vocês E não a gente chegaram a parou 9 anos. fazer Reconsagrando no Monte Caruná, não, né? Oi? No Monte Caruná vocês não fizeram Reconsagrando. Não, fizemos. Ah, fizeram E, também. e que aí o que foi esse último agora. Então, e aí o que aconteceu? A gente deu essa pausa de 9 anos de trabalhar com retiro de mulheres. Eu ainda continuei fazendo alguns, né? Sempre fiz trabalho com grupo de mulheres, mas não em formato de retiro, em grupos, né, terapêuticos femininos. E a gente ficou só observando, né, esse movimento de alegórico. Não estou dizendo que todos os movimentos, né, mas muitos movimentos alegóricos, né, sem uma consistência de trabalhar esse feminino. Aí até que, sei lá, 3 anos atrás, né? Eu acho, 2 anos atrás, a Gabi me passou uma mensagem dizendo que ela tinha sentido um chamado muito grande para voltar a trabalhar com o feminino. E aí eu, querendo ser toda madura e sem ser impulsiva, que eu tenho essa tendência, muito impulsiva,
Eu falei, eu vou pensar. A Gabi ri pra caramba disso. Ela falou, a Paty falando, eu vou pensar, porque eu sempre sou aquela que bota a pilha máxima, né? Aí eu falei, não, eu vou pensar. No dia seguinte, falei, Gabi, bora. E aí foi quando a gente quis voltar de uma forma diferente. Foi quando a gente foi para o Monte Caruná e com um nome diferente. E aí esse nome, quem deu foi a Gabi, o Me Curar de Mim, que foi muito inspirado por ela. O que a gente vai trabalhar? Ela falou, Paty, a gente vai curar a gente mesmo, desse feminino que a gente rançou. É me curar de mim. Eu falei, caramba, é isso, Gabi. Aí a gente fez o primeiro Me Curar de Mim, que tinha uma demanda reprimida muito grande, que foi maravilhoso. E aí a gente fez o segundo, que a gente quis colocar o nome de Reconsagrando o Feminino para ver a força daquilo que um dia foi. Reconsagrando o Feminino no Monte Caruná. Ah, é, que a Ana participou. Só que a gente sentiu nesse Reconsagrando, Ana, que você estava, lindona, que não era mais reconsagrando, sabe? O reconsagrando foi o que foi até 10, 15 anos atrás. E aí a gente decidiu por manter o nome Me Curar de Mim como a nossa marca dentro desse projeto Diálogo com Elas. Então esse próximo agora, que vai ser, né, de 11 a 13 de abril, lá no Monte Caruná, e vai ser um só por ano, a gente também decidiu isso, é Me Curar de Mim. Só que, claro, né, cada encontro com uma dinâmica diferente, nunca é a mesma coisa. Falei pra cá. Fala mais, você está aqui para isso. Sabe, em algum momento, fala para mim, que é uma curiosidade pessoal minha, como terapeuta de respiração, como é que é esse encontro do curso de renascimento que você fez, porque eu acho que foi até eu que sugeri, estava o João Gilberto também, não é? Sim! Fui eu que indiquei para vocês. Foi que a gente foi fazer com o Calis lá no Instituto de Renascimento de São Paulo. Esse foi ele que faleceu, não foi? Alguém Quem faleceu faleceu. foi a Tárika, a esposa. Tá. E fala um pouquinho disso e do breathwork, assim, em termos de diferença, como é que você vê um e vê o outro. O breathwork é aquele do cara do gelo? Não é do cara do gelo, né? Mas o breathwork ele está mais conectado a um estudo da neurociência, em compreender as respirações de uma forma mais inteligente para situações emocionais específicas do indivíduo. Então, você pode trabalhar para performance esportista, você pode trabalhar exclusivamente para foco, para ansiedade, para síndrome do pânico, para coerência, né? Ajustar a coerência respiratória. Assim, o que eu percebi, né, Hernani? Mas, então, dia desse, eu até falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para o Hernani para ver o que ele acha. Eu não posso falar com total propriedade, porque eu entrei nesse mundo do breathwork tem pouco tempo, tem um ano. Então, eu já tenho muito mais experiência com renascimento, né, do que com breathwork. Sendo que eu estou utilizando muito o breathwork hoje em dia, né? E muito mais do que o renascimento. Então, assim, o que eu percebi? Que para mim faz muito sentido. O breathwork, que trabalha muito com o smart breathwork, né? A respiração inteligente, ela traz muito essa questão do respirar inteligente. Então, o que é o respirar inteligente? Se eu estou vivendo um momento... a gente está vivendo uma pandemia de hiperventilação, né? Sim, claro. A gente está hiperventilando. A ansiedade está aí. Quem tem ansiedade hiperventila, né? Tem uma respiração muito louca, muito acelerada, aumenta batimento cardíaco, aumenta tudo. A respiração fica alta, fica rápida, fica alta, curta, fica rápido. Né? A gente está vivendo, a gente está respirando muito, as emoções estão respirando a gente, né? Então, quando você está com raiva, você respira naquela dinâmica da raiva, porque a gente tem uma grande pandemia emocional ainda acontecendo. Então, o que eu comecei a perceber? Porque eu continuei trabalhando muito em consultório individual com o renascimento. Eu comecei a mudar um pouco o meu renascimento com os pacientes, entendendo que em alguns momentos aquele indivíduo não era naquele ritmo
hiperventilado do renascimento que ele deveria fazer. Eu deveria trabalhar com alguma coisa de muito mais uma base, uma pacificação, para depois entrar nessa liberação de coraça. Eu comecei a fazer de uma forma diferente, ainda sem conhecer o breathwork. E que para mim hoje faz sentido, porque o breathwork ele preza muito por esse lugar de você primeiro trabalhar uma liberação sutil para o corpo conseguir entrar numa coerência respiratória, numa inteligência de resgatar o que é uma inteligência de uma respiração bacana. Sair dessa hiperventilação, então pacificar a respiração para organizar um pouco as emoções, para depois, terapeuticamente, eu entendendo que é o momento daquela pessoa, eu hiperventilar ela para fazer liberações mais intensas, entende? Que para mim faz muito sentido. Então eu comecei a ver um resultado maior com primeiro trazer a pessoa para ela ter uma grande consciência, né? Desse respirar, que não é só inalar e exalar, é muito mais do que isso, é muito complexa a respiração. Para depois a gente começar a mexer mais intensamente através da própria respiração nesse caminho de liberação de coraça, sabe? Para mim fez mais sentido. Eu comecei a perceber um pouco mais de resultado de pacificação desse estresse crônico que a gente está vivendo das pessoas, inclusive meu, sabe? Eu amo o renascimento, marida e marido, a Gabi. Eu amo o renascimento. Mas eu, assim, aí você pode até falar muito melhor do que eu, mas eu acho que também o renascimento ele veio muito de uma época de liberação, né? Onde a gente precisava colocar muito para fora aquilo que era muito reprimido. E eu acho que a gente está vivendo uma época, isso que eu acho bacana dos ajustes terapêuticos, de você ir percebendo na própria terapia, como na própria psicanálise, né? Que as coisas foram sendo, assim, atualizadas, né? Com novos terapeutas, a você adaptar a era do momento, né? O que esse momento, dentro dessa condição que a gente está vivendo, tão adoecida da sociedade hiperventilada, ou sufocada com angústia, sem respirar também, que não adianta eu chegar ali e dar né, forçar pra caramba, eu acho. Eu não sou uma terapeuta de pé na porta, eu nunca fui, é o meu estilo. Não adianta. Então, você modular, trazer uma coerência, uma consciência para aquilo se estruturar no dia a dia, para depois eu trabalhar com umas liberações mais específicas, que foi daí depois também que eu comecei com a psicossomática, que é essa linguagem do corpo, que tem a capacidade de se autorregular, né? Eu fui entendendo que tudo isso para mim fazia mais sentido, sabe? Então, o que eu percebo de diferença é isso. Eu acho que é um caminho que hoje consegue acolher mais essa demanda que a gente está de uma sociedade adoecida, hiperventilada ou angustiada, né? Que ou respira que nem um louco e sacode o corpo inteiro, né? Se balança todo e perde foco, ou não respira, né? Fica travado com essa angústia no peito, né? Sufocando, né? Dr. Reich diria que a gente vive uma simpaticotonia crônica. Isso aí. É isso aí. Hoje, a atmosfera das grandes cidades, além de oxigênio e gás carbônico, tem medo, né? Que é o componente mais forte, né? Na Índia fala que o medo é a emoção estrutural, né? As outras partem dessa emoção primordial que é o medo de morrer, que é o medo da dissolução da individualidade na unidade, que seria o medo mais nuclear do ser humano. Depois vem o medo de morrer e medo, né? E medo. Hoje tem medo. É medo de ser assaltado, medo do futuro dos filhos, medo de roubar o carro, medo de perder o emprego, né? Medo é um componente muito. E aí, claro, bicho, pressão arterial vai subindo, frequência cardíaca, respiração vai ficando alta, curta e rápida, e aí a mente fica mil, né? Porque no fim das contas a mente fica mil. Tem essa sacada muito legal que a gente aprende no yoga, que a velocidade da respiração
está relacionado diretamente com a velocidade do pensamento. Por isso que quando a gente medita, a primeira coisa que acontece é a frequência respiratória cair, para tentar puxar a frequência da mente para cair também, né? Isso é muito legal. Muito. Isso é muito legal. É uma inteligência que a gente só está resgatando e eu entendo que dentro dessa inteligência cabe a nós, terapeutas atualizados, e entendendo como que a gente, não é adaptar, o que a gente aprofunda de estudo e conhecimento para trazer para aquele momento essa mesma respiração potente, maravilhosa, mas adequada à demanda do momento, né? Porque a gente não pode falar de uma sociedade de 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, para hoje, né? E outra coisa, né, Paty? Tem essa coisa do momento que é importante, né? A histeria do tempo do Freud não tem mais. As maluquices vão mudando. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante para mim, que para mim foi muito, muito marcante para que eu desenvolvesse meu próprio método de respiração, que é que cada um tem uma demanda. Isso aí. Geralmente, quando um cara estabelece um protocolo, como foi o Groff com a respiração holotrópica, ele vinha de um outro lugar, ele vinha de experiência com LSD em universidade. E aí proibiram, e ele foi criar a respiração holotrópica na tentativa de reproduzir, respirando aquilo que se sentia tomando LSD. Então, esse é um caminho. Ele era psiquiatra. O Orr não era psiquiatra, não estava com LSD, não estava em Harvard, e tem uma outra história. E aí eu fiquei vendo que as pessoas, quando criam um protocolo, hoje em dia deve ter mudado muito, mas na época era muito assim: holotrópica é pela boca, rebirthing é pelo nariz, holotrópica é para ter catarse, rebirthing não, holotrópica é só em grupo, rebirthing não. Depois que o pessoal começou a fazer rebirth em grupo, mas o OR começou trabalhando individual. Holotrópica tem música, arte, terapia, não sei o quê. Rebirth, não. E é muito legal porque quando você entra nesses dois universos, que são os dois grandes pioneiros, né? Você vê que eles têm perspectivas. Os dois criaram teorias de formação do trauma. E você vê nitidamente que um é psiquiatra, médico, o outro é terapeuta. E eles criaram teorias que têm algumas similaridades, mas que têm muitas diferenças. Enfim, esse bolo todo. E, ao mesmo tempo que eu estava nessa história, porque eu tive uma inserção bem profunda nas duas. Eu não fiz formação em nenhuma das duas, mas eu tive um terapeuta de holotrópica, que eu respirei muito tempo com ele, e acabei sendo assistente dele com muito grupo. Depois eu pulei para outro terapeuta que era de rebirthing, aprendeu com OR, e tarará, respirei com ele um tempão, depois acabei sendo assistente dele. Essa foi a minha formação. E, na paralela, dando aula de yoga. E o yoga tem um tratamento com respiração absolutamente diferente conceitualmente do renascimento e da respiração holotrópica. Um vai te ensinar a controlar o prana a teu favor, o outro vai te ensinar a sair do controle para poder liberar as coraças. E aí, encurtando essa história, o que eu percebi foi o seguinte: cara, tem gente que precisa de catarse, tem gente que não precisa, tem gente que respira pela boca, tem gente que respira pelo nariz, tem gente que é mais inspiratório, tem gente que é mais expiratório, tem gente que respira mais pela barriga, tem gente que respira mais pelo peito. Como é que você vai trazer um protocolo pronto se o nível de variáveis é tão grande num ser humano, né? Então, para mim foi muito rico, porque tem horas eu morro de rir comigo mesmo, né? Eu fico assim: eu agora vou ser Groff, eu vou ser Orr. Tem hora de ser Groff, tem hora de chegar e respirar junto com a pessoa até ela dar um berro e se estrebuchar de tirar carga. Isso é muito Reich, né? Muito. Às vezes tem que liberar carga. É isso aí. Às vezes não. Às vezes
o cliente, não é paciente, né? O cliente encontrou na catarse uma forma de entrar numa zona de conforto e ele sai do trabalho. Às vezes a pessoa está respirando pela barriga, no diafragmático, né? E aquele diafragma solto, se você não é esperto, você sente acha que a pessoa está batendo um bolão. Com aquele diafragma solto, na verdade, ela encontrou uma zona de conforto, você manda ela passar para o peito, o trabalho acontece. Então, tem muita sutileza técnica que eu fiquei vendo que os dois caminhos que eu trilhei não abordavam a complexidade toda. Elas estavam mais... Eu não estou criticando, não, tá? Eu adoro o Orr, adoro o Groff, adoro os livros dos dois. Mas quando você inventa alguma coisa, você fica meio blindado no protocolo. Sim. É muito difícil você ver um cara que inventou uma técnica que tem uma abertura enorme e não, tem um protocolo. Você vê que o Freud ficou puto com o Jung, o Freud ficou puto com o Reich, e, na verdade, se o Freud tivesse acolhido o Reich e Jung, olha, talvez o tamanho que a psicanálise tivesse tido, imensa, né? Então, eu acho que essa diversidade é uma beleza, né? É uma beleza. No Reiki, eu fiz mestrado com 2 mestres de Reiki, não foi com o Carlinho, não. O Carlinhos eu fiz até o nível 3. Eu fiz o mestrado com uma pessoa e fiz depois o mestrado com outra, porque eu estava dando um curso em Campo Grande, na casa de um mestre de Reiki. Aí ele falou, você já é mestre? Eu falei, já, eu nunca mestrei ninguém, mas, enfim. Ele falou, por que você não faz comigo de novo? Eu falei, mas de novo? Ele falou, não, mas tudo bem, dá uma ressintonizada e tal. E aí, Paty, foi muito engraçado, porque o meu primeiro mestre, ele trabalhava como o Carlinhos trabalhava. Você ia abrindo o símbolo do Daikomyo para o Chocorei. O outro mestre, não. Ele falava, não, é óbvio, você tem que abrir o símbolo do Chocorei para o Daikomyo, do denso para o sutil. Aí eu fico, é lindo isso, né? Porque a gente fica procurando uma coerência que não tem. Que não tem. Que coerência que tem? Alguém está errado? A gente não sabe como é que o Mikao Usui fazia, né? Será que sabia? Será que a gente tem certeza como é que ele bolou para fazer? Se era de baixo para cima, de cima para baixo? Você sabe isso? Sei. Como é que ele, o Mikao Usui, trouxe? É porque, na verdade, o Mikao Usui, ele não trouxe, né? Ele reestruturou de algo que já existia antes. Então, ele foi reestruturando a técnica. E ele foi colocando a técnica dentro de um protocolo que ele colocou esse protocolo disponível para todos, para que as pessoas pudessem, então, começar esse trabalho de autocura. Né? Não teve aquele história que ele teve visões na montanha, recebeu símbolos ali e tal, não? Então, tem sim a questão, né, desse retiro que ele fez lá no Monte Kurama, mas ali foi um despertar de consciência, né, um lugar que ele acessou para ele entender que aquilo que ele buscava para ele poder compartilhar com os seres vinha de algo que ele já conhecia, que é a técnica Keiko, né? Keiko não, Kiko. Uma técnica chinesa que é muito parecida com essa questão de imposição das mãos, que já era muito utilizado na China. E no Japão já tinha um outro mestre, que agora me fugiu o nome dele, que inclusive escreveu um livro também, século XIV ou XV, ele escreveu um livro falando sobre a questão da imposição das mãos, que ele já chamava de reiki. Então, quando ele teve essa consciência, ele uniu as duas informações que ele tinha e ele criou o reiki Usui Ryoho. Usui, que é o nome dele, já existia, e Ryoho, técnica. Ele estruturou uma técnica. Né? Que bacana. Então, ele não recebeu todos os símbolos, né? Os símbolos do reiki, eles começaram a ser integrados no reiki a partir da Takata. Então, né, o Sensei Usui Hayashi, que foi o primeiro grande mestre, né, que junto com a Takata levou o reiki para o Ocidente. Quando a Takata ela foi para o Ocidente,
ela, na verdade, ela começou a mexer na técnica e ela começou a fazer algumas modificações na técnica para ela conseguir ser introduzida, principalmente para os soldados norte-americanos, né? Dentro de um conceito totalmente diferente de uma visão japonesa, oriental. E aí, um tempo depois, outros mestres da linhagem dela, através de outros estudos xamânicos, taoístas e etc., e principalmente o próprio William Lee Hand, e principalmente o William Lee Hand, que criou o reiki tibetano, aí sim ele inseriu símbolos tibetanos para facilitar o reiju, a iniciação. Aí sim se criou um protocolo de canalização, né? De canalização do mais sutil para o mais denso. Mas não significa que do mais denso para o mais sutil também não funcione, porque nos próprios protocolos do tibetano de sintonização, as chaves de conexão dos yantras não necessariamente começam do mais sutil para o mais denso. Às vezes você faz do mais denso para o mais sutil, enfim, né? Mas assim, então tem essa história, mas o que eu entendo é que, de fato, a gente não tem, assim, como colocar totalmente numa caixinha. E que Quando a gente... é maravilhoso não É, colocar. então, Eu acho maravilhoso não ter caixinha nenhuma. quando eu, por exemplo, eu faço as minhas iniciações de cura, nos círculos de cura aqui, de rodas reiki, as minhas iniciações de cura, elas nem são mais dentro do protocolo do que eu aprendi. É um pouco diferente. Eu já faço um pouco diferente dentro daquilo que não só eu intuí, mas você aprendeu comigo, né, Paulinha? Com Chazer Shonen, isso aí, até procurei. Então, do mais sutil para o mais denso. Então, eu já faço de uma outra forma, porque pela própria experiência a gente vai sentindo o que a energia do símbolo traz para você. Assim como o que você estava falando da respiração, né? Como é que eu vou pegar um protocolo e colocar para uma pessoa que ela pode estar vivendo um momento extremamente angustiante e eu entrar com o pé na porta para aquela pessoa, Claro, né? Que é claro. diante da particularidade da personalidade dela, não vai dar bem, vai dar ruim, né? Claro, vai dar ruim. Então, a gente poder ter essa multifuncionalidade nas terapias, eu acho que, cara, é muito importante para a gente poder fazer o nosso caldeirão funcionar, né? Claro. Eu não sou aquariana que nem você, mas eu tenho um Saturno em Gêmeos aí que eu acho que me ajuda. Eu tenho meio de céu em Gêmeos. Teu meio de céu em Gêmeos? Mas o meu ascendente é virgem, tá? Pois Eu sou bagunceiro arrumadinho. Bagunceira arrumadinha. E eu sou uma arrumadinha bagunceira. Deixa eu só comentar um negócio também que é uma curiosidade. Isso era papo para a gente ter aqui no sítio, né? Eu já vi mestre de reiki que no nível 1 não dá símbolo nenhum, só vai dar no segundo. Eu já vi mestre de reiki da Shokurei no primeiro. Eu já vi mestre de reiki da Shokurei e Seireki no primeiro. Enfim, eu acho isso de uma beleza enorme, né? Porque eu acho que isso é uma liberdade. Por que se você aprende com alguém e você tem um grande insight ou muita experiência ou abre um olhar para outra coisa, por que você não pode dar a sua própria contribuição àquela técnica e criar uma vertente daquilo com a tua cara? Eu acho Eu acho que pode. maravilhoso Mas isso. Maravilhoso. Acho, Hernani, que tem muito também. Tem picaretagem para caramba. Tem que ter ética, conteúdo, experiência, sensibilidade, porque também tem picaretagem, né? Porque tem muito caça-níquel de curso que dá uma formação no final de semana sem nenhum embasamento. É o que eu mais recebo aqui. A galera Paty, tem formação de renascimento totalmente gravada por R$197 na internet. Pois é. Então, assim, isso é perigoso demais, né? Muito perigoso. Eu acho que pode tudo, talvez não possa tudo, mas quase tudo. Eu acho que é isso, sabe? Ou talvez um tipo de coisa possa e não possa, dependendo de quem está aplicando, dependendo do contexto, dependendo, né, de uma complexidade também, Sim, né? sim.
É. É complicado, é complexo, mas enfim, é assim que é. As modas têm dois aspectos legais, né? A moda divulga, a moda, eu digo não é a moda de roupa, não, Sim. moda de qualquer coisa. Por um lado, moda divulga, mas por outro lado, abre porta para muita deturpação, muita picaretagem, que também, com o tempo, desaparece, né? Quando a moda vai embora, só fica quem tinha seriedade no trabalho, quem tinha conteúdo, né? Isso é legal também. Eu acho. Em geral. Mas eu também acho, só um detalhe aqui, que aí eu não sei se é o meu lado implicante, assim. Ou talvez frustrada, eu te confesso. Cara, eu acho que esse momento que a gente está vivendo instagramável, Uhum, maquiado, uhum. é tão louco que por mais que aquilo que seja uma picaretagem, que não seja sério, com profundidade de estudo, não, há um tempo atrás aquilo não se sustentaria, a pessoa com um pouco mais de uma condição, seja pela que for, para entrar dentro desse manejo da divulgação marqueteira, cara, é incrível, Hernani. A coisa fica. E às vezes demora para cair. Aquilo ali demora para cair. E a galera que está muito rasa por um lado compra aquela ideia. Você já viu aquelas terapias agora que a pessoa toca na outra e a pessoa quase que tem orgasmos assim à distância? Você já viu isso? Não, Eu tenho que te mandar. Dá vontade de não, rir. manda para mim. Não, tem umas coisas assim que você fala, gente, e isso vende, né? É, é. Agora se prepara porque a inteligência artificial está entrando e daqui a pouco a É gente muito já não louco. sabe mais quem é quem, o que é o quê. Vai ser uma loucura. É. Uma loucura. Daqui a pouco vai ter gente, Paty, com terapeutas de IA, com uma terapeuta de inteligência artificial. Isso vai ter, vai ter, vai ter. Vai ser uma loucura. A gente vai perder a noção de o que é verdade e o que não é verdade. Se não tiver alguma, que eu não sei o que poderia ter para regular isso, porque isso é irregulável. Eu Isso é acho que irregulável. essa regulagem é o discernimento, é a consciência e a inteligência emocional de cada um, né? Porque, por exemplo, não estou querendo tirar o meu da reta dizendo que eu sou maravilhosa utilizando o meu Instagram. Mas quando a galera fala assim, Instagram só tem besteira. Cara, sinceramente, tem muita coisa boa que eu Tem consigo. muita coisa boa. Tem muita Muita coisa coisa boa. boa que eu consigo perceber no meu Instagram, daquilo que eu seleciono, daquilo que eu busco. E a própria inteligência artificial, o próprio chat GPT, tem algumas coisas que eu já uso que me ajuda, Eu mas, também. mas tem um lugar que você sabe entrar e sabe sair, né? Claro, Por quê? Porque a gente tem minimamente um discernimento. claro. A questão é, se a grande maioria está adoecida e é tudo, né, correr contra o tempo para fazer um monte de coisa e querer ter uma alegoria para apresentar para o mundo, né, se maquiar para o mundo, tudo isso vem junto. E aí a pessoa compra qualquer coisa, ela vende Qualquer coisa. coisa, entendeu? Então, assim, mas é aquilo, né? Como dizia o Matrix, é Matrix, né? É Matrix, né? Comadre, estamos com o tempo aqui. Tá bom. Fala do próximo evento. Dá Então, data e tudo. Fala, deixa aí pra me galera. curar de mim vai Isso. ser de 11 a 13 de abril, Monte Caruná, Uhum. esse nosso retiro, projeto Diálogo com Elas, meu e da Gabizoca, minha marida e sua marida, Patida Alferes, Quem é isso. quiser mais informação que está na tua bio, está na bio da Gabi, Pode chamar a gente no direct, pode chamar a gente no WhatsApp, vocês têm uma página no a gente Instagram? tem o Diálogo com Elas, Diálogo com elas, tá? e Legal. também por lá. E é isso, a gente está aí a todo vapor, há
poucas inscrições para fechar realmente o número de vagas para o retiro acontecer. E é muito maravilhoso, né? Muito transformador para a gente, para todas que participam. Não é único. Eu entendo que é uma experiência que toda mulher deveria vivenciar, né? Esse lugar do útero, né? Com as mulheres, né? É muito lindo. É muito Eu sou lindo. suspeito para falar. Tinha que ser uma Falando em Monte Caruná, eu também tenho que falar aqui, senão a minha equipe me morde. Falando em Monte Caruná, ainda tem vaga, gente. Depois da manhã, hoje é quinta? Depois da manhã começa o curso. Você já vai viajar amanhã Eu vou, para lá? eu vou sábado de manhã, porque é aqui perto, né? Ah, é pertinho, verdade. Eu vou sábado de manhã, a gente fica até domingo, dia 9. É o 16º ano, 16º carnaval. Que eu ainda vou fazer um dia. Eu espero. E é legal porque é o único curso residente que eu dou. E aprender esse trabalho morando junto é um diferencial muito grande. É legal o outro sistema que eu faço aí pelo Brasil, de 9 dias, intensivo, não residente, volta para casa. Agora, Sim. você poder ficar 10 dias naquele lugar que você conhece tão bem como eu, Nossa. né? Que é maravilhoso, com aquela comida É. espetacular, com aquele salão de trabalho que é um Nossa, sonho, é um sonho. né? Gente, aquilo é demais. É demais. Né? São 9 dias maravilhosos. Então, tem vaga, vai na minha bio. Eu não aumentei o preço do ano passado para cá, nem o dono aumentou o preço para mim. E facilidade para pagar, esquece dinheiro, gente. Vai passar uns 10 dias lá comigo no Monte Caruná. A Vai ser gente muito legal. esquece dinheiro. Muito legal. Paty, dava para a gente ficar dias aqui, né? Porque o assunto não falta, né? Vamos dar um replay em algum momento. Vou te convidar de novo Tá bem, para a gente compadre. falar. Muito obrigada. Tá bom? Eu sempre por toda a força, todas as E orientações. esperando aqui um dia que a gente possa bater um papo ao vivo aqui, né? Pois é. Que a última vez que eu fui aí tem muito tempo. Muito Você ficou no tempo. estúdio, eu e a Gabi, a gente ficou com a. Como é que era o nome daquela amiga da Gabi? A Na... Cândida. Cândida. A Cândida. A Cândida. Sim. Muito bom. Tá bom, querido. Um beijo grande para você. Eu vou deixar gravado. Depois eu vou deixar. Vai ficar gravado aqui, mas eu vou botar na minha página de vídeo no YouTube e te mando o link também. Tá. Quando você postar, você tem como me colocar colaborador para eu colocar no meu? E a Gabi tem que me ensinar isso de novo. Como é Para eu poder que faz? colocar no meu. Quando eu postar, Eu acho que agora. quando eu salvar agora? Quando Oi? eu salvar agora? É. Tem algum lugar que eu boto você de colaboradora. Tá, eu pergunto para ela ali. Tá. Se não, Tranquilo. tenta no agora. Se não, no depois eu acho que tem que não A gente sei. bota. Tá bom. Dá um beijo do filhote. Tá bom. Nos cachorros. Tá todo mundo aqui. Agora tem 2, cachorro, do cachorro e o outro cachorro de 2 patas está trabalhando. Lucas? Cadê o Lucas? O Lucas, então, tá trabalhando. Hoje ele pegou. Hoje ele tá na Globo. Aí ele vai até tarde, até madrugada. Legal. Isso quando eu vejo o nomezinho dele. É, fofo. Tá? Tá bom, querido. Um beijo grande para você. Obrigada. Tá bom carnaval. Juízo, mas não muito. Beijo. Vou ficar quietinha. Não, Beijo. fica quietinha nada. Beijo, meu amor. Beijo, querido.